Salve nação, graças e paz, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Denis do canal Opinião de Flamenguista e hoje vamos falar de seleção brasileira. Bom, antes de mais nada eu disse graças e paz porque eu sou cristão, então eu tenho por costume dar paz para as pessoas, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre a seleção brasileira. E eu quero falar que hoje tem jogo da seleção, hoje dia 24, foi dia 23, sei lá, hoje tem jogo da seleção brasileira no sábado às 4 horas da tarde contra a Inglaterra. E a seleção, de fato, perdeu tudo não, né? Mas perdeu boa parte do seu prestígio, que teve ali até meados dos anos 2000, quando a gente perdeu para a França, a seleção ainda gozava de um certo prestígio, né? Aí em 2010 tinha aquele prestígio, mas boa parte do prestígio se perdeu em 2014. E assim, eu vim trazer minha opinião hoje sobre a seleção e sobre o porquê que os brasileiros eles passaram a odiar tanto a seleção brasileira, né? Então, eu linkei aqui alguns motivos, né? Por quê? Primeiro motivo, assim, na minha opinião, o porquê que o brasileiro passou a ter uma ojeriza pela seleção brasileira, pela seleção brasileira. Primeiro motivo, na minha opinião, brasileiro, como eu disse no vídeo sobre o estádio do Flamengo, pelo motivo de que brasileiro não gosta de perder. E como eu disse ontem, no vídeo anterior, eu também não gosto de perder, eu não gosto de ver a seleção brasileira perdendo, eu não gosto de ver o Brasil perder. E eu sou um cara que eu sou apaixonado pela seleção brasileira, porque eu passei a gostar de futebol por causa da seleção brasileira lá de 2002, quando a gente ganhou a Copa. E desde então eu passei a assistir todos os jogos que eu pudesse assistir da seleção, eu passei a assistir. E eu passei a gostar de futebol muito por causa da seleção brasileira. E aí tem esse motivo, a galera não gosta de perder. O brasileiro ele tem esse negócio. Se tá ganhando, eu acompanho, torço. E eu pergunto, meu Deus, dá raiva. Meu, se você torce só pra quem ganha, você não é torcedor, você é fã. Por exemplo, quando o Guga ganhou lá, Roland Garros, bateu aí, ele bateu o top 1 do mundo. O brasileiro parava pra assistir tênis. Até o cidadão do afegão médio parava pra assistir tênis. Você perguntava sobre as regras do tênis, o cara sabia bulhufas, mas por que ele parava pra assistir o bendito jogo de tênis? Porque o Guga tava ganhando. Quando o Guga parou de ganhar, que ele teve muitas lesões, o Guga parou de fazer boas performances, pergunta se algum brasileiro estava assistindo lá o tênis. Não assistia. Parou de assistir. Por quê? Porque o Brasil só gosta de ganhar Fórmula 1. Até o Rubinho Barrichello, o brasileiro assistia porque o brasileiro tinha esperança que o Rubinho Barrichello fosse ganhar. Por quê? Porque aprendeu a se apaixonar pela Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. Eu nasci na época do Ayrton, mas eu não acompanhei o Ayrton porque eu era muito criança. Mas a história do Ayrton chegou até mim, obviamente. E o brasileiro acordava domingo de manhã, não por causa da Fórmula 1, mas porque queria ver um brasileiro vencer. E o Ayrton Senna realmente era muito top mesmo. Mas o brasileiro só acompanhava a Fórmula 1 porque gostava de ver o Brasil ganhando, tá na frente, e o Ayrton Senna levantar a bandeira. E era da hora mesmo, assim, você vê os vídeos, era muito emocionante. Eu sou fã do Ayrton Senna por causa da história do camarada. Ok? E eu passei a gostar de Fórmula 1. Hoje eu acompanho bem menos porque eu trabalho pra caramba. Só o dia de sábado agora que eu tô de folga, né? Dá pra acompanhar agora porque a Fórmula 1 passou pra ser dia de sábado. Mas enfim, voltando ao assunto. E o brasileiro acompanhava a Fórmula 1. Mas por quê? Porque tinha alguém ganhando a porcaria da Fórmula 1. Quando o Rubinho Barrichello começou a despontar, passou a ser o principal piloto brasileiro, a galera acompanhava. Só que vê a chacota que os caras faziam com o Rubinho Barrichello até hoje, conhecido como tartaruga, lento, uma par de coisa. Que o Rubinho Barrichello era um fracassado, sendo que ele foi o segundo piloto da Ferrari, e ele só perdeu para um tal de Schumacher. Mas ele era hostilizado pelo público brasileiro. Por quê? Porque o cara não ganhava. Porque o brasileiro é isso, cara. Só gosta de dar valor quem ganha. Obviamente, então você vai dar valor ao fracassado? Não, entenda o que eu tô querendo dizer. O brasileiro não é apaixonado pelo esporte. O brasileiro é apaixonado por quem ganha. Quem se dá mal, o brasileiro nem torce. O brasileiro nem sabe. Entendeu? Se aparecer um campeão de bocha aqui no cenário mundial, o brasileiro vai passar a acompanhar bocha, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Então, essa é a minha opinião acerca desse ponto. O brasileiro não gosta de acompanhar quando tá perdendo. Então, o Brasil tá numa fase ruim. E o Brasil tá numa fase muito péssima. Porque a gente já não ganha Copa há 20 e poucos anos. E para nós, o que importa também é Copa. Porque se a gente for olhar o jejum do Brasil, não se compara a jejuns de outras equipes, até mesmo da própria Argentina. A Argentina passou 40 anos sem ganhar nada. Absolutamente nada. E eu vi brasileiro torcendo pra Argentina, irmão. Eles não ganharam nada. Foram ganhando nesses últimos anos aí que o Messi, por uma convergência de fatores, acabou colocando todo o futebol dele, tomando a liderança que ele não tinha na Argentina, ele passou a tomar. E ele tomou toda a liderança da Argentina e passou a ganhar
a performar muito melhor do que ele performava antes, e o time passou a jogar pra ele. Mas a gente já passou 40 anos, e a galera hostilizando o Brasil. O Brasil, nesse período de jejum, lembrando, recorte, pra nós o que importa é Copa, beleza? Eu tô com vocês. Pra nós não interessa a Copa América, a Olimpíada, Pan-Americana, não interessa. Pra nós é Copa, beleza. Mas vamos colocar o seguinte, recorte, jejum do Brasil. 20 anos de jejum. O Brasil ganhou Copa América de 2003, ou é 2004, Copa América 2007, aí depois voltou a ganhar a Copa América, se não me engano, em 2019, beleza? Nesse meio tempo ganhou 2 Olimpíadas, de lambuja aí ano passado ganhou um Pan-Americano, e o Brasil ganhou 3 Copas das Confederações 3 vezes consecutivas. Que maldito de jejum horrível é esse? Volta a repetir pra gente, você embrulha isso e coloca no pacote do Campeonato Carioca. A relevância que esses títulos têm pro brasileiro é a mesma relevância que o Carioca tem pro flamenguista. O Carioca pra gente é um bônus áudio, é uma pré-temporada. E eu concordo com as pessoas, que realmente esse título não quer dizer nada. Porque quando chegou na hora da Copa do Mundo, o Brasil foi lá e tomou ferro, tomou 7-1 da Alemanha, meu irmão. Eu concordo com isso. Só que torcer quando o Brasil tá erguendo a Copa do Mundo é muito fácil. Foi muito fácil torcer pro Brasil de 94 até 2006, foi muito fácil torcer pro Brasil. O Brasil chegou em 3 finais de Copas do Mundo, o Brasil ganhou a Copa da Confederação, ganhou a Copa América, ganhou uma porrada de título. Nesse período, que foi o maior auge do Brasil pós-Pelé, foi esse. De questão de título, né? Em questão de título. O Brasil de 94 até 2006 ali, 2007, ganhou uma porrada de título. Então, torcer nesse período é fácil. Como torcer pro Flamengo hoje é fácil, irmão. Queria ver você torcer pro Flamengo ali no começo dos anos 2000, quase sendo rebaixado, quase devendo todo mundo, a merda toda acontecendo. Então esse é um ponto, cara. O brasileiro ele não gosta de perder. O brasileiro não gosta de passar por momentos difíceis. O brasileiro gosta de facilidade. Eu não generalizo. Eu coloco isso num recorte. Partes do brasileiro, e eu acredito que boa parte, não gosta de passar por momentos difíceis. Só gosta de passar por momentos bons. Como se o futebol fosse só um momento bom. Sabe quanto tempo que a Inglaterra não ganha nada? Eu concordo lá com o que o Andrés Pereira falou. A Inglaterra não ganha nada desde 66, irmão. Se eu estiver errado, me corrija aí. Mas eu acho que a Inglaterra não ganha nada desde 66, que foi a Copa do Mundo que eles ganharam. Ok? Que eles ganharam. A Itália não ganha nada. Ganhou agora a Eurocopa, mas passou um belo jejum. Já tem umas 3 Copas, 3 ou 4 Copas que vai mal pra caramba. Caído na primeira fase. Das 2 últimas Copas nem foi pra Copa. Entendeu? Então momentos difíceis todo mundo passa. E nem por isso pessoas deixaram de torcer pra Itália, pessoas deixaram de torcer pra Inglaterra. A Inglaterra lota estádio. Ah, mas também você vê os times da Inglaterra. Não, e o time do Brasil não é ruim, cara. O time do Brasil é ruim? Não é ruim. É que nossa régua, e aí eu tenho que concordar, a nossa régua é o sarrafo lá em cima. Então, tipo assim, o balizador é Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Pelé, Zico. A nossa régua é essa. E eu concordo com vocês. Então, comparando com essa régua, essa seleção aqui, meu Deus, não entra nem na foto. Mas nem por causa disso, a gente deve deixar de torcer. Ok? Então, assim, na minha opinião, um dos motivos que o brasileiro deixa de torcer pro Brasil é isso. É que não gosta de passar por momentos difíceis. Esse é um ponto. Outro motivo aqui que eu anotei é que culpam a CBF. Ah, eu não torço pro Brasil porque o sistema político da CBF é uma vergonha, é uma palhaçada. Primeira coisa, você tem que separar CBF de seleção. Porque se você deixar de torcer pra seleção, se nós deixarmos de torcer pra seleção, pros jogadores, pro time, por conta da CBF, irmão, você tem que parar de torcer pro seu time. Ou você acha que o sistema político do seu time é cheiroso? Você acha que o sistema político do Flamengo é confiável? Não, para pensar. Você acha que o sistema político do Corinthians, do Palmeiras, é confiável? Do Palmeiras, do Flamengo é confiável hoje porque tá ganhando, irmão. Ano passado, eu assisti um vídeo de madrugada aí, daquele vídeo do... Jesus, me faltou o nome do cara. Do Marcos Braz. Batendo no torcedor lá que mordeu a vida do cara lá. Lembra dessa? Os comentários era essa aqui, ó. Manda a torcida ir no CT tirar esse cara de lá. Esse cara tem que ser do Flamengo. E foi o cara que trouxe jogadores espetaculares pro Flamengo e que fez o Flamengo ganhar tudo que ganhou aí nos últimos tempos. Ok, claro que tem a gestão Bandeira de Mello, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O sistema político de nenhum time é confiável. A gente confia quando tá ganhando, mas quando tá perdendo, a gente passa a colocar um monte de questionamento. Volta naquilo que eu falei, brasileiro, quando perde, é tudo uma merda, entendeu? Então, eu não confio. Se você não confia no sistema político, se você deixa de torcer para a seleção brasileira, porque o sistema político da CBF é uma porcaria, você tem que deixar de torcer pro seu time, ok? Haja visto o que aconteceu com o Cruzeiro, haja visto o que aconteceu com o São Paulo, haja visto o que aconteceu com o Santos. Isso eu tô jogando os que aparecem aí, fora os que não aparecem. Então, definir sua torcida pela seleção brasileira por causa do sistema político, vou torcer contra a seleção aí, porque... Então é outra coisa também, na minha opinião, que faz o brasileiro não torcer pro Brasil e que eu acho uma verdadeira hipocrisia, ok? Uma verdadeira hipocrisia. Mas tem gente também que torce contra o próprio time quando
quando tem um certo sistema político aí. Haja visto no Corinthians também. No Corinthians, torcem contra o Corinthians porque o Augusto Melo tá lá. E se tivesse outro, o cara que era do Augusto Melo estaria torcendo contra. Cara, o brasileiro precisa rever seus conceitos, cara. Nós precisamos rever muito nossos conceitos. Então, esse é um dos motivos também que a gente torce contra. Outra coisa que a gente passa a torcer contra a seleção, a gente não, né? Muitos brasileiros passam a torcer contra a seleção, é por causa de jogador A, jogador B. Ah, eu não torço porque o Neymar, ele é caicai. O Neymar, ele é um jogador que é muita mídia, pouca bola. Primeira coisa, o Neymar joga muita bola, ok? E concordo que ele poderia render muito mais. Ele poderia ter sido o terceiro maior jogador nos últimos tempos aí, dessa era, tá? Dessa era aí, da era Cristiano Ronaldo e Messi, ele poderia ter sido o terceiro. Porque eu acho que, mesmo se ele jogasse muita bola, ele não alcançaria o nível de Cristiano Ronaldo nem de Messi. Mas o Neymar joga muita bola, ou jogou muita bola. Ele tem muito futebol, fora da curva. Então, outro motivo é isso. E eu coloco isso, esse motivo dos brasileiros, da boa parte do Brasil, torcer contra a seleção porque tem jogador A jogador B, cara, por uma única palavra, inveja, cara. Porque esses jogadores apareceram no momento em que a rede social se tornou muito forte e que nós expomos nas nossas vidas. Eu menos, ou nada, porque eu não coloco minha vida no Instagram, no TikTok, nem nada. Eu coloco agora no YouTube aí. Mas o brasileiro, ele tem inveja. E o cara posta a vida dele no Instagram, sai na mídia, as coisas que ele faz, as coisas que ele gasta, que ele gastou 500 mil numa balada, e o brasileiro é muito invejoso. O brasileiro não pode ver ninguém no topo. Se ele não gostar da pessoa, irmão, ele quer ver o satangôs, mas não quer ver, ele quer ver o satangôs se dando bem, mas não quer ver a pessoa se dando bem. Então, o brasileiro, boa parte do brasileiro também tem muito disso, a inveja, cara. Então, você olha pra seleção, aí você ganha o quê? Ojeriza. Ah, não, eu vou torcer contra porque o fulano de tal, ou por causa de politicagem. Ah, o outro lá, o Tite era petista, então eu vou torcer contra. O Neymar bolsonarista, vou torcer contra. Então tem muito disso também, da galera não torcer para a seleção brasileira por causa de jogador A, jogador B, o técnico A, técnico B. Mas na verdade, cara, o que dá em pauta é a seleção, a maior seleção do mundo, cara. A maior seleção do mundo. E não importa a fase que ela está, ainda quem tem mais tem 5, irmão. Quem tem mais tem 5. Então a gente tem 5 Copas do Mundo. E Copa do Mundo não é uma coisa fácil de se ganhar. Então, pra gente caminhar pro final, eu considero que os brasileiros não torcem pra seleção por esses pontos. O brasileiro só quer ganhar, não gosta de passar por momentos difíceis, não aceitam, né? Ninguém gosta de passar por momentos difíceis, mas assim, abandonam o barco. Eu acho que a palavra certa é essa. Abandonam o barco nos momentos difíceis. Colocam também no pacote porque a CBF é corrupta, ok? Como se no seu clube não tivesse corrupção, ou, né? Enfim. E porque tem inveja dos jogadores, jogador A ou jogador B se dá muito bem, entendeu? Porque por causa do jeito do cara. Porque o jeito do Neymar, na minha opinião, realmente não atrai os mais velhos. Vai atrair os mais novos, os mais a geração ali de 2009, 2010. Vai atrair muito essa geração. Tem muito disso, ok? Então, para encerrar o vídeo, eu quero falar sobre essa questão da seleção, cara. Volte a torcer para a seleção. A seleção brasileira é o maior patrimônio que o brasileiro tem de se orgulhar, cara. O que colocou o Brasil no mapa, desculpa, não foi o seu político de estimação, não foi ator de novela, não foi, primeiro, o futebol, depois o Ayrton Senna, quando o futebol passou por um momento de hiato dos anos 70 até 94, o Brasil passou por um hiato de títulos, o Ayrton Senna recolocou o Brasil no mapa de novo. Então o Brasil, cara, o que tornou o Brasil muito relevante é o futebol, cara. Quando você encontra com um gringo, cara, ele sempre... Eu sou Uber. E uma das coisas que os gringos mais gostam de conversar com o brasileiro é sobre futebol. E o Brasil é a maior seleção do mundo, é a maior instituição futebolística do mundo, cara. Eu acho que depois do Brasil vem o Real Madrid, ok? Depois do Brasil vem o Real Madrid. E o Flamengo. Então, assim, Copa do Mundo não é uma coisa fácil de ganhar. Qualquer dia não. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a dificuldade que é de você ganhar uma Copa do Mundo. Então, Copa do Mundo não é uma coisa fácil de ganhar. Então, o Brasil tá nessa fase ruim sem ganhar a Copa, não significa que o Brasil é um lixo, não significa que o Brasil não tem chance nenhuma de ganhar uma Copa do Mundo. A Argentina, muitos não colocavam a Argentina como favorita, e a Argentina ganhou uma Copa do Mundo. A Itália, eu já vi a Itália ganhar a Copa do Mundo quando ela chegou desacreditada nas oitavas de final. As únicas seleções mesmo que despontou ali foi a Alemanha, a França e a Espanha. Tinha um certo favoritismo quando chegou na Copa do Mundo. Mas, se você vai puxar na história aí que teve seleção que chegou desacreditada na Copa do Mundo e ganhou. O Brasil em 2002 era desacreditado, irmão. Pesquisa a história aí. O Brasil chegou na Copa do Mundo com todas as desconfianças do mundo e ganhamos 7 partidas em 7 jogos. 7 vitórias em 7 jogos. A gente ganhou, cara. Uma das performances mais absurdas de Copa do Mundo, que foi superada agora pelo Messi. Eu nunca tinha visto uma outra atuação individual, que era do Ronaldo, na minha opinião, até o Messi ganhar. A performance do Ronaldo era extraordinária. Do Ronaldo e do Rivaldo, cara. Os que os caras jogaram naquela Copa de 2002 foi absurdo. E foi superado agora pelo Messi, na minha opinião. Então,
Pensa nisso daí, cara. O Brasil é a maior seleção do mundo e nós temos tudo ainda para poder voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Eu acredito na seleção, eu acompanho a seleção, eu não torço contra a seleção, eu nunca vou torcer para outra seleção contra a minha seleção. Beleza? Essa foi a minha humilde opinião, foi a opinião de um flamenguista. Forte abraço e até mais.